Olá, tudo bom com você? Tudo na paz? Como é que você está nesse dia? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja abençoado, eu espero que você tenha passado um dia de paz, de tranquilidade. Mesmo com todos os problemas que você está enfrentando, mesmo com tudo aquilo que você tem que enfrentar a partir de amanhã, essa nova semana, mas que você esteja em paz, que Jesus seja a tua paz, que Jesus encha o teu coração, a tua alma, o teu espírito com a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Eu estava lendo, hoje eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante. E essa mensagem, o título dessa mensagem era Canal de Bênçãos ou somente charcos de lama? E eu queria que a gente refletisse hoje sobre isso. E a nossa reflexão, eu quero olhar para Jesus para ter essa reflexão. Canal de bênçãos ou charcos de lama? Nessa mensagem ele faz uma ilustração. Ele diz que lá em Israel existem dois mares. Na realidade, um não é o mar, né? Na realidade, um é o lago de Genezaré, que de tão grande que ele é considerado como se fosse um mar. E ele tem uma entrada, onde a água entra por essa entrada, e tem uma saída. Ou seja, ele tanto recebe como ele dá. E ali, do lado desse mar da Galileia, do lado desse mar de Genezaré, Jesus fez diversos milagres. Né? Foi nesse mar, inclusive, que Jesus andou por sobre as águas. Foi nesse mar que Jesus pregou para falar ao povo. Foi do barco de João, né? Foi nesse mar que Jesus atravessou para ir atrás do gadareno endemoniado, e ele salvou e expulsou os demônios do gadareno, e esse gadareno pregou a palavra lá na sua região, na sua terra, e quando Jesus voltou lá, tinha mais de 10.000 pessoas para ouvi-lo. E ele faz uma comparação entre o mar de Genezaré e o Mar Morto. Porque o Mar Morto ele fica no ponto mais baixo da terra. O Mar Morto ele fica num lugar onde não tem saída. O Mar Morto ele só recebe. Ele recebe, recebe, recebe. E com a evaporação da água, o sal que vai ficando ali, no final das contas, acabou tirando toda a vida do mar, porque ele é extremamente salgado. Ele não permite vida naquele mar. E isso aconteceu por quê? Porque ele só recebe. Ele não dá, ele não tem saída. Ele não distribui para ninguém. Ele só recebe água. E quanto mais ele recebe, mais evapora, mais sal fica no Mar Morto. E é por isso que eu quero te perguntar, o que você é? Se você fosse se comparar à sua vida, se você fosse olhar a sua vida e compará-la com o mar da Galileia, o mar de Genezaré e o Mar Morto, com qual você se pareceria? Você seria um canal de bênçãos ou você seria um charco de lama? Por que eu falo isso? Vamos olhar para Jesus. Jesus, ele trabalhou até os 30 anos de idade, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista,
Ele trabalhou como carpinteiro, ofício que ele aprendeu com seu pai José, seu pai terreno. E ele sustentava, a palavra de Deus diz que Jesus várias vezes sustentou a sua família, cuidou dos seus irmãos, cuidou da sua mãe com o ofício de carpinteiro. E quando Jesus começa o seu ministério, depois dele ser batizado, ele não tinha nada. Ele não tinha dinheiro guardado, ele não tinha uma herança dos seus pais, mesmo porque Maria era viva. Ele não tinha nada. Mas por mais que ele não tivesse nada, nunca lhe faltou nada no seu ministério. A palavra de Deus diz que pessoas acompanhavam Jesus, mulheres principalmente, acompanhavam Jesus e sustentavam, mantinham o seu ministério. Jesus, quando precisou alimentar pessoas, ele fez o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus, quando precisou pagar impostos, ele falou para João, vai lá, para Pedro, desculpa, vai lá, pesque um peixe, tire da boca dele, lá dentro terá uma moeda e você vai pagar o meu imposto e o seu com essa moeda. Mas por que isso acontecia? Porque tudo que Jesus recebia dos céus, tudo que Jesus recebia de Deus, tudo que Jesus recebia como bênçãos, ele distribuía para o povo. Jesus era um canal de bênção. Ele distribuía em cura, em milagres, multiplicando e alimentando, multiplicando os alimentos e alimentando as pessoas, transformando água em vinho. Jesus, ele distribuía de várias formas. Com ensinamentos, com pregações, falando do reino de Deus, espalhando as boas novas, porque a gente se engana. A gente se engana muito quando a gente acha que a gente simplesmente é uma bênção para as pessoas quando nós damos bens materiais. Mas você pode ser uma bênção para uma pessoa quando você dá um sorriso, quando você faz um elogio, quando você coloca aquela pessoa em primeiro lugar antes de você, quando você dá o seu lugar na fila para um idoso, quando você dá a cadeira que você está sentado para uma gestante, você está distribuindo bênçãos. Quando você prega a palavra de Deus para alguém que não conhece, para alguém que não é convertido, você está distribuindo bênçãos. Você está sendo canal de bênçãos. Quando você dá o seu ombro para alguém que está passando por uma dificuldade e precisa falar alguma coisa, quando você empresta os seus ouvidos para escutar os problemas de alguém, você está sendo canal de bênção. Sabe por quê? Porque você recebe de Deus paciência. Para quê? Para suportar aquelas pessoas que precisam de paciência. Você recebe de Deus mansidão. Para quê? Para que você seja manso com as pessoas. Você recebe de Deus o perdão dos seus pecados. Para quê? Para que você perdoe também. E muitas vezes você recebe de Deus bênçãos materiais. Para quê? Para que você possa ajudar aqueles que estão passando necessidade. E é por isso que, se você fizer isso, você será um canal de bênçãos. Você receberá as bênçãos do céu e você transbordará essas bênçãos para as pessoas que te rodeiam. E é mais interessante nisso tudo, é que quando Deus enxerga no seu coração, quando Deus enxerga em você uma pessoa generosa, uma pessoa compassiva, uma pessoa que olha para o próximo e se preocupa com as necessidades dele, Deus vai derramar sobre a sua vida cada vez mais. Quanto mais você
semear, quanto mais você plantar, quanto mais você for uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, mais você vai receber bênçãos dos céus. Mais as janelas dos céus estarão abertas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa. Está passando por alguma dificuldade? Está passando por alguma necessidade? Procure ser uma bênção para alguém. E você vai ver que essa sua dificuldade, essa sua necessidade, ela será suprida. A palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele disse que as pessoas tinham sido abençoadas, as pessoas eram abençoadas porque ele diz assim: quando eu estive preso, vocês me visitaram. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive doente, vocês me sararam. E aí as pessoas perguntam para ele: mas Jesus, quando foi que nós te vimos assim? Quando foi que nós te vimos preso, doente, com fome, com sede? E pudemos, de certa forma, servir ao Senhor? E Jesus falou assim: todas as vezes que vocês fizeram essas ações para um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estavam fazendo. Todas as vezes que você vê um mendigo na rua e que você dá a ele uma garrafa de água, alguma coisa para comer, todas as vezes que você vê uma pessoa passando frio e você dá a ele um casaco que você não usa mais, um cobertor que você não coloca mais na sua cama, todas as vezes que você ajuda as pessoas de alguma forma, sendo gentil, sendo amável, sendo educado, sendo honesto, pagando as suas contas, pagando o que você compra. Todas as vezes que você faz isso, você está fazendo para Jesus. Você está engrandecendo e enaltecendo o nome de Jesus. Todas as vezes que você coloca diante de Deus a sua vontade de ajudar as pessoas que precisam, você está fazendo para Jesus. Agora, com relação ao Mar Morto, se você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você mesmo, um pão duro, que não abre a mão e retém tudo que tem, tudo que ganha, você acaba sendo um acumulador. Você acaba guardando as bênçãos só para você. E vai chegar uma hora que Deus não vai mais derramar bênçãos sobre a sua vida, porque você não cumpre os propósitos de Deus. Sabe, o maior propósito que Deus tem é que seu reino se propague. É que as pessoas do reino de Deus vivam uma vida feliz, tranquila, contente, supridas. Então, quando ele derrama bênção sobre a vida de uma pessoa e essa pessoa retém aquilo só para ele, ele cai naquela palavra que Jesus disse, que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para o seu próprio desfrute, para o seu próprio deleite, somente para vocês. E é por isso que vocês não recebem. Porque vocês são egoístas, vocês são avarentos. E esse é o caso do Mar Morto. Ele só recebe, só recebe, só recebe, e nele não há vida. O egoísta, o avarento, o pão duro, não tem vida nele, porque ele só pensa nele mesmo.
Ele só tem olhos para as suas próprias necessidades. Ele só tem olhos para aquilo que ele mesmo precisa. E esses não recebem mais as bênçãos de Deus. Em qual desses dois modelos você se encaixa? Sabe, você precisa entender, nós precisamos entender que muitas das dificuldades e das necessidades que nós passamos, que nós temos em nossa vida, ela se resolveria se nós nos tornássemos um canal de bênção para as pessoas. Se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, da mesma forma que Jesus mandou que a gente fizesse, que é o segundo mandamento, amar o teu próximo como você ama a você mesmo, fazer pelo teu próximo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Ah, mas eu não tenho condição. Tem sim! Você tem condição de ser alegre. Você tem condição de dar um sorriso. Você tem condição de ser gentil, educado. Você tem condição de tratar bem as pessoas. Você tem condição de honrar o seu pai e a sua mãe. Tratar bem os seus irmãos. Você tem condição de chegar na igreja e dizer, pastor, não se preocupe não, porque hoje eu vou limpar a igreja, eu e a minha família vamos limpar a igreja, nós não temos condição de dar o dízimo, ou não temos condição de dar uma oferta, mas hoje nós viemos ofertar o nosso tempo. Hoje nós vamos lavar a igreja, limpar as cadeiras, lavar o banheiro e deixar tudo organizado para o culto da noite. Você tem condição, sim, de ser uma bênção na vida das pessoas, de ser uma bênção na vida da comunidade aonde você vive. Você tem, sim, condição. Qual dos dois modelos você se encaixa? A palavra de Deus hoje nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus ela diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em outra versão, ela diz assim: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Deus aqui está chamando Abraão, no caso, na época, era Abrão, ele não tinha trocado ainda o seu nome. Deus está chamando Abrão para que deixe a sua casa, a sua parentela, saia da casa dos seus pais e vá para a terra que Deus estava mostrando para ele. E aí Deus fala para ele: eu te abençoarei, eu farei de você uma grande nação. E você seja uma bênção aonde eu te mandar, por onde você andar. Seja uma bênção. Ou seja, isso é uma ordenança de Deus, sabe? Enquanto Abraão estava caminhando, se você pegar e ler a história de Abraão na Bíblia, você vai ver que aonde Abraão passava, ele era tremendamente abençoado. A plantação dele florescia, o gado dele reproduzia, as riquezas dele aumentavam, os bens dele aumentavam muito, muito e muito. Os seus servos, os seus empregados. E o que Abraão fazia? Ele distribuía as suas bênçãos. Ele distribuía os seus bens. Ele dava aos outros.
Ele sempre foi um canal de bênção. Por quê? Porque Deus ordenou, seja você uma bênção, aonde quer que você esteja. Aonde quer que você ande, seja você uma bênção. E eu volto a perguntar para você, nessa nossa reflexão, em qual desses dois modelos você se encaixa? Voltando para a vida de Jesus, nós vemos os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Aliás, os 12 discípulos, porque Judas não se tornou apóstolo. Judas era o que tomava conta da bolsa, do dinheiro do ministério de Jesus. E dali, daquela bolsa, daquele dinheiro, ele só retirava porque Judas era ladrão. Ele só retirava. E Jesus era tão abençoado, Jesus era tão próspero, Jesus não tinha falta de nada, que nunca lhe faltou. Mas Judas só retirava. E o que aconteceu com Judas? A avareza, o egoísmo. Quando Maria está adorando Jesus com um vaso de alabastro que ela quebra e unge o corpo de Jesus, unge os pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos, Judas fala: esse dinheiro foi desperdiçado. O valor desse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres, só que Judas não queria dar aos pobres, Judas queria que esse dinheiro caísse na bolsa para ele pegar a sua parte. E no final das contas, pela ganância, pela rebeldia, pela frustração de ter visto em Jesus não um rei terreno, mas um rei onde o seu reino era espiritual, Judas acaba vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E no final das contas, depois de toda a besteira que ele fez, ele se mata. Ele morre enforcado. Em qual desses dois modelos de pessoas você se encaixa? Você é o mar da Galileia? Você é o mar de Genezaré? Ou você é o mar morto? Você é canal de bênçãos? Ou você é apenas um charco de lama? Que nessa noite, que nessa palavra, que nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, você possa ouvir essa palavra e entender que você precisa ser uma bênção. Você precisa mudar a sua atitude com relação às pessoas que te rodeiam. Você precisa ser uma bênção aonde quer que você esteja. Não só com coisas materiais, mas com tudo aquilo que você recebe de Deus, a sua vida, a sua alegria, a sua gentileza, a sua educação, a sua honestidade, que você possa dar isso a outras pessoas, que você possa oferecer isso a outras pessoas, sendo bênção na vida dessas pessoas. E aí você vai passar a ser um canal de bênçãos que vai receber bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. As janelas dos céus serão abertas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você vai poder distribuir cada vez mais para aqueles necessitados que te rodeiam. Principalmente para os da sua casa. Principalmente para os da sua comunidade de fé. Que você venha entender, olhando para Jesus, que você venha entender como Jesus era um canal de bênção, como Jesus foi um canal de bênção no tempo todo que ele andou aqui sobre a terra, distribuindo bênçãos que ele recebia dos céus sem medida,
porque o Pai derramou sobre ele, o Espírito Santo derramou sobre Jesus toda sorte de bênçãos, da mesma forma que essa promessa está sobre a nossa vida, que sobre nós será derramado toda sorte de bênçãos, sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, nos ajude assinando o nosso canal, se tornando um amigo nosso, assinando o canal para que o YouTube entenda que o conteúdo desse canal ele é relevante, ele é bacana, ele é joia e ele deve ser compartilhado com várias outras pessoas. Assine o canal, seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie ela para todos os seus contatos, para todos os seus as suas redes sociais. Coloque lá para que as pessoas possam ouvir, possam assistir, possam ouvir a palavra de Deus. Não ver a mim, não. Eu sou só um mensageiro. Eu não sou nada. Eu sou só um mensageiro, distribuindo as bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida. Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abreijos para você. Tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.